Olá, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para ouvir a palavra do Senhor e entender aquilo que Ele quer sinalizar e nos revelar através da sua palavra, amém? A palavra de hoje está lá em Mateus 16:13 e diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Deus. Bom, Pedro é a amostra de como Deus pode transformar, de como Deus pode pegar uma pedra bruta, impossível, inadequado, impossível mesmo, e Ele pode lapidar e transformar em algo particularmente dele, algo que somente Deus enxerga em nosso potencial e somente através dele nós acessamos esse potencial, somente a partir daquilo que Ele lapida da nossa vida, de nós. E Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele fez uma pergunta generalizada. Ele quer saber os de fora. Quem os de fora diz que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. E Jesus filtra a pergunta. Ele pergunta: e vocês, os de dentro, vocês que estão comigo, quem vocês dizem que eu sou? E a partir da nossa compreensão, a partir daquilo que nós entendemos de quem é Jesus, que Ele trabalha nas nossas vidas. A partir daquilo que nós entendemos, a partir daquilo que nós criamos expectativa que Ele trabalha. Assim como Deus, Ele no Antigo Testamento conversava com os profetas e sinalizava e mostrava algo para eles e perguntava: o que vocês veem? E a partir da compreensão dos profetas, a partir daquilo que eles entendiam, daquilo que Deus estava sinalizando, que Deus trabalhava em cima daquilo. E quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus estava vendo a concepção que as outras pessoas tinham dele, estava vendo as respostas dos discípulos sobre quem ele era, e ele percebe que o que o Pedro falou ali não foi do nada. E ele, ao mesmo tempo que Pedro fala, Jesus já responde, já vem uma réplica. E tu, Simão, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Ele percebeu que não foi qualquer um que revelou aquilo para Pedro, que outras pessoas estavam tendo uma compreensão de quem Jesus era, que realmente Jesus era um profeta, realmente ele era carpinteiro, realmente ele era curandeiro, mas essa não era o principal motivo dele estar ali, essa não era a principal missão de Jesus estar ali. E somente Pedro teve essa revelação, somente Pedro teve essa compreensão verdadeiramente de quem Jesus era, e essa era uma resposta de Deus para a entrega de Pedro. E a partir dessa revelação, Pedro se inicia uma jornada onde ele recebe uma transferência de filiação divina. Quando Jesus fala: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne nem sangue, mas meu Pai que estás no céu, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bar-Jonas, Ber na Bíblia significa filiação. Simão já significava pedra. Então ele quer dizer pedra, não mais filho de Jonas, mas filho de Deus, porque ele recebeu a transferência de filiação divina. Ele entendeu verdadeiramente o conceito de quem Jesus era. E a partir disso, Pedro, mesmo sendo improvável, impossível, inadequado, ele teve essa revelação. E a partir dessa revelação, ele começou a enfrentar dilemas e lutas e guerras que outras pessoas não tiveram.
Jesus amava os outros discípulos, mas os outros discípulos não tinham a revelação de quem Jesus era. Jesus ama o seu filho, ama o seu marido, mas eles não têm a revelação de quem Jesus é verdadeiramente. E as pessoas têm uma revelação de Jesus, uma compreensão de Jesus profeta, Jesus histórico, mas não a revelação de Jesus, filho do Deus vivo. E quando Jesus diz: "E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus." A partir do momento que Pedro tem essa revelação de filho, essa revelação de quem Jesus era, ele recebe a chave da porta dos céus, a chave do inferno, onde ele poderia ir lá e resgatar aquilo que Satanás roubou, porque não é dele, nós não somos dele, nada pertence a ele. E a partir do momento que nós temos a revelação de Deus, nós recebemos a chave para ir lá e buscar aquilo que Satanás roubou de nós. E Pedro foi inaugurado como uma pedra de edificação para a igreja de Jesus. E mais para frente, no versículo 21, 22, 23, depois vocês leem, mas o que acontece? Jesus está ali conversando com seus discípulos e ele diz que ia acontecer um momento onde ele seria perseguido, onde viria a morte, onde ele ressuscitaria. E Pedro, ouvindo aquilo, a gente pensa, mano, se o diabo tiver que entrar em alguém, vai entrar em todo mundo, menos em Pedro, porque Pedro tem a revelação. Só que não serve para Deus como pedra de tropeço aquele que não é inaugurado como pedra de edificação. Então, quando Jesus explica para os discípulos o que aconteceria, Pedro fala: "Tem piedade de ti, Senhor." E Jesus para e fala: "Para trás de mim, Satanás, tu me serves como pedra de tropeço." Porque tudo que é altamente valoroso no reino é proporcionalmente perigoso. Assim foi com a mulher. Quando a cobra entra na serpente, quem que ele vai atrás para inaugurar a queda do homem? Aquela que foi levantada para ajudar, aquela que foi levantada como edificadora. E só pode ser para Deus uma pedra de tropeço quem ele inaugurou como uma pedra de edificação. Então, nós temos que vigiar muito para perceber, porque a partir do momento que nós temos uma revelação, vem com ela algo muito precioso, mas algo que pode servir como destruição, algo que pode servir como pedra de tropeço para Deus. Então nós temos que analisar e pensar que tudo que Deus nos entrega, tudo que nós recebemos, toda a compreensão que nós temos que ponderar e temos que saber receber isso, mas também saber entregar. Amém?